Olá, boa noite. Estamos aqui ao vivo. Meu nome é Rafaela Cristina, sou mobilizadora juvenil do município de Cruz e hoje a gente vai fazer uma live sobre família versus juventude. A participação de hoje é Emanuel Nascimento. Vamos só esperar ele entrar para a gente começar aqui o bate-papo sobre essa temática. Peço a todos que já comecem a compartilhar essa live com seus amigos, com seus familiares, tá? Deixa eu só responder aqui uma mensagem. Vamos lá, gente, já compartilhando com os amigos de vocês, tá bom? Estamos aqui com a Taislândia. Boa noite, Taislândia. A Giovana também está aqui com a gente, o Guilherme. O Emanuel já chegou. O João Lucas. Eu já vou chamar o Emanuel, tá bom? Pra gente já começar aqui. O Evaldo também acabou de entrar. Eu já mandei uma solicitação aqui para Emanuel. Olá, Emanuel. Deixa eu virar a Olá, câmera aqui. Boa noite. boa noite. Prontinho, Tá dando estamos pra ver aqui. direitinho? Sim, tô lhe vendo, tô lhe ouvindo também. Você tá me ouvindo também? Tá tudo bem, então, com você também. Ótimo. Então, vamos lá. Temos já 8 pessoas nos assistindo. Vamos começar com o tema. Só que antes eu vou pedir para você se apresentar, Emanuel. Tudo bem. Eu me chamo Emanuel Nascimento, tenho 16 anos e estudo na Escola Júlio França, de Bela Cruz, né? Cursando o segundo ano de enfermagem. E, bom, é isso, né? Tô aqui. Exatamente. Emanuel, então, você recentemente entrou na edição do NUCA, né? É muito importante a gente falar isso. Você agora está como participante do NUCA. Eu sou a mobilizadora do grupo, então eu fico muito feliz por poder compartilhar esse momento, né? E a gente vamos conversar aí um bate-papo sobre juventude versus família. Muitas pessoas podem estar perguntando o que é isso, que tema é esse? Recentemente a gente entrou na temática saúde mental, tá? Então, a gente vai dividir este tema em vários subtemas. Semana passada a gente falou sobre ansiedade. E eu acredito muito que esse subtema de família versus juventude entra muito, sim, no saúde mental, porque a gente vai trabalhar um pouco do roteiro que a família interfere aí na juventude, no que a juventude quer ou não quer. Então, a gente trabalha, assim, muito a saúde mental. Já vou pedindo a todos que estão nos assistindo que compartilhem essa live e vamos começar com o tema. Emanuel, você, qual a introdução que você dá em relação a esse tema, assim, para iniciar? Bom, para iniciar o tema, né, de introdução, eu acho importante a gente já começar com o conceito do que seria família, né? Aí tem muitas Exato. pessoas que se atrelam que família seria só um laço de sangue, mas vai bem mais além do que isso, né? Vai, por exemplo, desde os seus amigos da escola, colegas de trabalho que você tem como queridos. Enfim, é uma relação muito mais do que de sangue, mas sim de respeito, de uma troca, que não seja unilateral, né? Isso é importante, e que principalmente seja um espaço que você possa ter você mesmo, a sua melhor versão, sem nenhuma barreira. Né? É sempre bom ressaltar isso. Exato. Emanuel, você já falou sobre o conceito de família. É muito importante a gente abordar também que juventude, a gente vai abordar a adolescência. Adolescência com juventude. Muitas pessoas dizem que a adolescência é um bicho de 7 cabeças, que é a fase do cachorro louco, que, digamos aí, que tem tantos nomes que a gente às vezes se pergunta o que é realmente a adolescência. A adolescente é uma fase como as outras na nossa vida, só que é uma fase onde a gente está descobrindo o mundo, onde a gente está começando a entender melhor as situações, a se relacionar com outras pessoas, a saber o que você sente ou não sente. Então, dependendo da maneira em que você
for ensinado a viver essa adolescência, pode ser que ou lhe prejudique para as próximas etapas, ou lhe facilite aí o caminho. Então, a gente já trabalhou os dois conceitos. Família, que às vezes nem é, e nem é mesmo, nem é às vezes, né? Não é somente aquele laço sanguíneo, é sim com a pessoa que você está convivendo, quem você sente aquele vínculo maior. E juventude, que entra aí também a adolescência, que é uma das fases mais loucas da nossa vida, que, se for dizer mesmo, é a fase das emoções, né? Agora nós vamos trabalhar o que esses dois subtemas têm em relação, família e juventude. É algo tão complicado que a gente pode perceber que, às vezes, a gente está numa sociedade que é cheia de padrões. Padrões esses que muitos jovens, o que acontece? Às vezes esses jovens acham que tem que seguir um padrão da família. A família tem que dizer o que aquele jovem é, o que aquele jovem tem que ser. Então é algo tão complicado que trabalha aí a saúde mental. Será que o jovem está preparado para dar de cara com essa realidade de ser o que a família pretende? O que você tem a nos dizer sobre isso, Emanuel? Um ponto que você tocou é bastante importante, porque tem aquele ditado, né? Filho de peixinho, peixinho é. Que acaba colocando a gente numa posição, tipo, por exemplo, a adolescência, ela já é uma fase que a gente tem muitas escolhas. Você tem que escolher um curso da faculdade, tem que escolher o que você vai fazer da sua vida, se você vai estudar, se você vai trabalhar. E, e aí, por exemplo, se o seu pai for médico, as pessoas já colocam logo em cima, né? Você vai fazer enfermagem, vai fazer medicina. E é um mundo muito, muito padronizado, como você realmente falou. Existe um limite de padrões, seja ele social, seja ele religioso, que é imposto sobre os adolescentes, principalmente desde a infância. Pode parecer bobagem, mas, por exemplo, obrigar uma criança a frequentar tal religião sem ela nem ter noção do que é aquilo, já influencia um pouco na formação dela. E à medida do tempo, né, porque a família, ela é, querendo ou não, o nosso primeiro contato com a sociedade. A gente está em um grupo maior de pessoas tendo relação. E quando a gente, nesse primeiro contato, vê pessoas tentando impor as suas opiniões, os seus sonhos, os seus desejos sobre a gente, é algo desgastante que, com o tempo, a gente chega na adolescência, começa a raciocinar mais, de forma um pouco mais complexa, e começa a perceber que, poxa, eu não quero fazer isso. Quem quer fazer isso é meu pai, é minha mãe, não é eu. E, às vezes, é até um tabu para a gente conversar sobre isso, porque fica, poxa, mas eu também não quero discordar da minha família. Eles cuidaram de mim, eu também não quero discordar deles. Vou tentar fazer isso por eles. E aí a gente começa a deixar a gente como não prioridade, começa a deixar a família como prioridade muito acima da gente, e aí vai, eles começam a falar de um curso que você quer fazer. Eles falam mal desse seu curso, aí você escolhe outro. Fala mal de um amigo seu, você escolhe outro. E aí você vai deixando de ser você, a sua essência, e começa a ser apenas uma imagem que as pessoas estão pintando de você. E simplesmente já não é mais você mesmo. E é importante a gente saber, né, discerninar o que a gente quer e o que os outros querem. Do que a gente é e do que os outros acham que a gente é. É muito importante a gente ter esse discernimento na adolescência, que é uma fase que os hormônios estão muito à flor da pele, tem muitas mudanças, e que se a gente não realmente souber compreender todas essas emoções, todos esses eventos que vão acontecendo, existem esses problemas da saúde mental, né? Vai criando ansiedade, a gente vai criando problemas com a nossa personalidade, vai tentando negar aquelas coisas que, as nossas falhas, os nossos sentimentos que a gente não gosta muito de expor, a gente vai negando isso. E ao mesmo tempo que a gente nega essas subexistências do nosso ser, a gente nega o nosso próprio ser. E isso é uma coisa que a gente vê muito na sociedade, principalmente no quesito de famílias que são mais rígidas e os seus membros de geração mais nova têm uma sexualidade que eles não entendem, têm uma religião que eles não entendem, têm opiniões que, afim. Se a gente for entrar mais a fundo disso, tem muitas divergências entre as gerações dos pais e dos filhos que acabam por meio restringindo as relações entre eles, dificultando o diálogo, dificultando o respeito, enfim, voltando àquela fala do início, impondo barreiras no nosso ser, o que não é muito legal de acontecer. Exato. E, Emanuel, você abordou bastante o tema que você, na sua fala, eu fui percebendo
que através de um só assunto a gente já vai entrando em outros. Porque das gerações mais antigas, com certeza, a gente está acostumada com aquela visão mais machista, aquela visão ali da antiguidade mesmo. Aí a gente vê uma mulher, vamos entrar assim, no sentido de querer explorar o mundo, de querer não querer se casar, querer colocar suas prioridades de ser aventureira, experimentar o que o mundo tem a oferecer para ela. E aí já começa aquela visão. Não pode, tem que casar, tem que fazer isso, isso e isso. Então é tão importante a gente saber separar o que a família quer, o que você quer, porque senão você vai se perder e não vai saber o que você realmente nasceu para ser, qual o seu dom, o que você quer seguir. Você vai ficar tão perdido que aí você não vai chegar um momento da sua vida que você vai se perguntar, pera, eu estou fazendo isso, mas eu estou fazendo isso porque a minha família escolheu ou porque eu escolhi? Qual o meu desejo? Qual o meu próximo passo? Então, querendo ou não, aí acarreta aí várias doenças realmente, ansiedade, estresse, depressão, e às vezes a pessoa diz, isso é frescura, isso é mimimi, isso é não sei o quê, então vai aí mesmo a fundo nesse assunto devido a isso. Mas, assim, Emanuel, você como jovem, como adolescente, o que você acha sobre o explorar o mundo enquanto jovem? O que você diz para os jovens, um conselho assim principal para eles? Bom, como a gente está na época de pandemia, né, a gente não consegue muito. Algumas pessoas se limitam, né, primeiro ao cenário da pandemia, que a gente não consegue explorar muito o mundo. Mas a gente consegue sim explorar o nosso próprio mundo, né, nosso mundo interior da gente, nossas emoções, inclusive. Mas, como jovem, a gente sabe que a gente quer muita coisa nessa fase, a gente sabe que os nossos sonhos, nossas metas ficam um pouco mais claras. E a gente não pode deixar realmente o outro ditar quem a gente é. Nunca, esse é o conselho principal. Nunca deixe alguém ditar quem você é. Porque é como se uma pessoa que fala uma língua totalmente diferente da sua tentasse ensinar você a falar do seu jeito certo. Não tem um jeito certo de falar. Você fala como quiser. E essa sociedade, né, desse ponto que a gente está tocando na sociedade muito padronizada, é esse o nosso maior desafio. É tentar romper os padrões que estão enraizados há muito tempo na nossa geração. A gente é uma geração bem avançada no quesito de tecnologia, uma geração que busca muito, que estuda, vai atrás. E quanto mais a gente quer, quanto mais a gente busca, mais a gente quer, mais a gente vê as barreiras da sociedade. Aí mais a gente vê o machismo, a gente vê o preconceito. E a gente tem que encarar essas coisas como realmente é um obstáculo? Mas assim, não pode se limitar a ele. É difícil? Mas a gente também não está sozinho. A gente tem apoio social, a gente tem, por exemplo, o CAPES, que muita pessoa joga uma responsabilidade de, só vai lá quem tá doido. Quem é que não é doido hoje em dia? Todo mundo tem um pouco de loucura dentro de si. Né? Tem o Exato. CRAS também, para mais assuntos assim, mais específicos também. E a própria escola pode ajudar quando você chega para o seu professor e fala, olha, eu não estou sentindo muito bem em casa com tal assunto. E aí, realmente, é só você saber lidar com as informações. Claro que não são todos que vão à busca dessa ajuda por conta do medo, por conta da timidez, mas voltando àquele assunto do o que foi ensinado em casa reflete na sociedade. Se em casa tem um diálogo aberto, a pessoa não vai ter medo de conversar com as outras pessoas. E isso é importante não só para nós jovens que queremos explorar o mundo, né? Mas para as gerações mais antigas, como os pais, tios e avós que estiverem, né, depois vindo dessa live, de perceber que a geração deles foi uma geração que foi muito limitada por não ter um conhecimento de outras regiões como a gente tem. A gente, a todo momento, se você pesquisar uma coisa, você já sabe a resposta. Antigamente era um pouco mais demorado. E a gente também tem um pouco de cuidado, porque eu vejo muito dos jovens de assim, reclamarem da família não entender o lado deles, não entender a opinião deles e tudo mais. Só que se a gente parar para pensar, não tem como a gente cobrar alguma coisa deles que eles nunca tiveram. Eles nunca tiveram uma adolescência com um diálogo aberto para conversar com os pais dele, porque era uma sociedade muito mais rígida do que a gente vê hoje. Então a gente realmente colocar só cobrança, só taxar eles de não entender a gente, é matuto, não vai entender o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Mas a gente tem que se colocar num lugar de realmente empatia. Poxa, eles não tiveram acesso à educação como eu tenho hoje.
eles não tiveram acesso à informação como eu tenho hoje. Então, cabe aos dois lados, né, aquela relação que não pode ser unilateral, cabe aos dois lados conversar e tentar respeitar os defeitos do outro, porque também é uma parte da família, é você reconhecer que a pessoa tem defeitos, mas acolher eles, porque todo mundo tem, todo mundo vai ter, todo mundo vai falhar, mas a partir do momento que você acolhe uma pessoa do jeitinho que ela é, poxa, é tão confortante você acabar falando assim, poxa, eu sou assim, mas tem quem gosta. Então, é um conselho assim para qualquer idade. É ser você, não deixar que as pessoas ditem quem você é e principalmente respeitar como o outro é. Porque ninguém vai saber a fórmula certa de nascer. Não tem isso. Exatamente. Onde entra a empatia, como você mesmo falou, porque é isso. Todos os assuntos a gente tem que entender os dois lados, quem julga e quem é julgado. Porque é interessante a gente saber por que que ele está sentindo aquela vontade de agir assim. E o outro, por que que ele não está entendendo o meu gosto, o meu jeito de ser. Então a gente tem que entender que as realidades são diferentes, os gostos são diferentes, ninguém é igual a ninguém. E se fosse para ser igual, que chatice seria, né? Imagina, todos tendo o mesmo pensamento, todos vestindo o mesmo estilo de roupa, todos escutando as mesmas músicas. Então é algo tão complexo que a gente tem que entender que não estamos aqui para vivenciar isso, estamos para agir, ver o nosso próprio padrão, criar a nossa própria história. Uns dias atrás eu vi uma frase muito interessante numa reportagem que eu assisti, que é simplesmente, seja autor e autoridade da sua própria história. Porque eu acho que isso resume tudo, resume essa nossa live aqui em todos os âmbitos mesmo. Seja autor e autoridade da sua própria história. Ah, vai aparecer gente que critique, vai aparecer gente que diga que não é assim? Vai, com certeza. Todos os dias, do momento em que você nasce até o momento em que você morre, vai ter uma pessoa para dizer, não veste isso, não usa isso, não escuta isso. Cabe a você a entender o que você quer, o que as pessoas querem e o que você deseja seguir. Eu acho que isso é importante você diferenciar. Colocar o que é prioridade, o que não é, se vale a pena realmente mudar aquilo que você já é acostumada a fazer, a ser, se vale mesmo a pena você tentar agradar as pessoas, que você vai ter que entender uma hora ou outra que é impossível agradar a todos. Isso, a gente tem que ter essa realidade na gente. Emanuel, você falou de todos, não todos, né? Você falou de alguns equipamentos que podem ajudar as pessoas, mas eu vi que você não falou do CREAS, ou eu me engano. O CREAS é Eu muito esqueci do CREAS. importante. Pois é, porque o CREAS é importante a gente falar, porque é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. É quando é algo mais sério. Ah, eu escolhi ser assim, mas eu sofro com isso, acontece várias violências comigo através disso, tá? Através dos meus gostos, através das minhas vontades. Então, é onde você procura o CREAS, procura assistentes sociais, procura psicólogos. A gente tem que começar a quebrar aquela ideia. Psicólogo, esses equipamentos são para pessoas doidas, são para pessoas que têm o limite de problemas. Não é. A gente tem que entender que o próprio psicólogo precisa de outro psicólogo. Então, a gente tem que ter essa realidade na gente, que uma hora ou outra você vai precisar sim. Se não for um psicólogo, vai precisar de uma pessoa da sua confiança, uma pessoa em que você confie, para você conversar, para você dizer o que você é, o que você quer e o que você deseja fazer em relação àquilo. Muitas pessoas, nessa época, adolescência, como dizem, a fase do cachorro louco, eu só consigo entender isso. A adolescência, toda a minha vida eu escutei isso, é a fase do cachorro louco. Por quê? Porque é onde você vai decidir várias coisas da sua vida. É onde você está bem no meio, ali, não é nem infância e nem velhice. É bem no meio, onde você entende que, dependendo da sua escolha, você vai ter um futuro brilhante ou não. E é isso, não tem o manual certo de você escolher. Você vai ter que entender o seu gosto, não se basear em ninguém e seguir sua vida para frente. Você tem alguma coisa assim para falar, Emanuel, sobre isso em relação às opiniões, às escolhas?
Bom, tipo, sobre as escolhas e opiniões, eu só queria voltar um pouco à sua fala da questão do psicólogo, porque, tipo, a gente tem, se tem muito hoje machismo na sociedade, tem muito hoje pessoas que estão enraizadas a preconceitos, é porque antigamente eles não tiveram acesso a um psicólogo e se tiveram, consideraram besteira. Então, a nossa geração hoje precisa de um psicólogo porque a anterior, né, não quis, não achou que era legal fazer isso. Né? É uma frase até de uma prova que eu fiz dia desse, mas tudo bem. Sobre as escolhas e as nossas opiniões sobre elas, né? A gente tem que entender que, assim, não é porque você escolhe ou opta por alguma coisa e você vai sofrer as consequências disso, lógico, né? Mas você não é preso somente àquilo. Porque o que a gente vê muito na adolescência é que, tipo assim, escolhi fazer a faculdade de psicologia, né? Não deu certo, não consegui entrar. E aí a sociedade olha com um olhar, tipo, ele fracassou, ele não conseguiu fazer o que ele queria. Mas a gente a gente fica limitado depois a tipo, eu fracassei, não consegui entrar, vou tentar de novo no próximo ano. Aí você tenta, falha, e você não dá uma chance a uma outra área. E aquela questão, tem meus sonhos e tem os sonhos da minha família. Qual dos dois eu estou seguindo? Porque às vezes a gente está seguindo o sonho da família e a gente fica, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que entrar nessa faculdade porque é o sonho da minha família que eu entre lá. E às vezes você não se permite sonhar. Uma coisa tão simples, você não consegue deixar a sua mente, o seu corpo, a sua alma sonhar e desejar aquilo que você realmente quer. E sobre as escolhas, né, sobre as nossas, que a gente faz muito durante a adolescência, principalmente, a gente também pode compreender que a gente mesmo se julga muito. Né? Tem a síndrome do autocriticismo muito forte nessa época, porque tudo que a gente faz que dá errado de primeira, a gente já fica, pronto, não consegui fazer, já não vai dar certo. Aí tenta outra coisa já, tipo, se não deu certo de primeira é porque não era para dar. Nem tenta de novo. E quando você também sente um sentimento ruim, sabe aquele sentimento tipo, poxa, eu não consegui terminar todas as minhas atividades hoje. Aí você se sente mal por isso. Às vezes não é nem a gente que escolhe esse sentimento. Né? A questão da adolescência, que a gente tem muito hormônio durante essa época, a gente acaba tendo muitos sentimentos que não foram explorados durante a infância. É até uma frase que eu falei, que eu gostei muito dela. A infância, a gente tem uma tela branca para pintura, e a gente só sai espalhando qualquer cor que a gente tem na nossa frente. E na adolescência, a gente encara essas cores e fica, poxa, mas por que eu pintei tanto amarelo dessa vez? Enfim, você tem uma gama de sentimentos novos para explorar, e alguns você vai sentir e não vai gostar. E tá normal, isso é normal. Você vai sentir uma coisa que você não vai gostar. E a gente tem que entender que nem tudo vai ser culpa nossa. Por exemplo, você não tem culpa de estar se sentindo mal. Você não tem culpa de estar se sentindo cansado. Às vezes você teve um dia estressante, você às vezes tentou buscar apoio na sua família, conversar. Eles também tiveram um dia estressante, acabam não respondendo do jeito que você queria, aí você fica frustrado, você fica pensando, poxa, será que eu sou tão ruim assim? Mas você não tem que sentir essa culpa. Você não tem que jogar aquela frase que a gente fala para uma pessoa egoísta que o mundo não gira ao redor dela. Essa frase Exato. dá em várias ocasiões, por exemplo, o mundo não gira ao redor de você, então tudo não é culpa sua. Assim, as coisas que acontecem não tem como você evitar. Você tem como escolher como você vai reagir diante a uma situação, mas você não tem como escolher se essa situação vai ocorrer ou não. Então, é de novo aquela menção do diálogo. Não tenham medo de dialogar. Eu sei que é difícil, é. Eu sei porque eu sou uma pessoa extremamente difícil para conversar. Inclusive, esse momento agora é extremamente difícil para mim. Mas, se você se prender a essas correntes do seu medo, essas correntes de, eu não vou conseguir, o não você já tem, de qualquer jeito. Se você for não, não você já vai ter. Então, só vai. Né? E aquela questão, se você se sentir ansioso, se você se sentir mal depois, você pode se sentir? Pode, tá normal. Você vai se sentir ansioso, você vai experimentar um sentimento de melancolia durante a adolescência muito forte, as amizades da infância que vão acabar se separando, você vai olhar e ficar tipo, poxa, saudade daquela pessoa, saudade de como ela fazia eu me sentir. E tá tudo bem, vai acontecer. Sim, a gente não tem um manual do adolescente, a gente não tem isso, mas vai acontecer que já aconteceu com a gente. Então, quando acontece, você tem que, óbvio, naquele momento você vai aproveitar a sensação, não aproveitar que a sensação seja boa, mas você se entrega. Você tá triste, se entrega, vai, chora, bota música,
pega um biscoito, vai comer, vai chorar, enfim, aproveita que você tá triste. Porque sempre depois vem um momento melhor. E isso não é nem tipo, ele tá sendo o positivo. Não. Biologicamente, depois de muita coisa ruim, tem uma coisa boa. Não é nem possível. É muita coisa ruim, aí tá errado, é uma coisa errada na sua perspectiva de vida. Porque assim, as coisas não acontecem novamente. Não tem como você escolher como tudo no universo vai fluir. Quando acontece uma situação ruim, uma amizade que acabou, quando um parente seu, muito querido, acaba falecendo, você escolheu? Não. Você vai se sentir mal? Sim. Mas você não precisa se prender àquele sentimento. Você pode trabalhar em cima dele, você pode procurar ajuda novamente ao psicólogo. Ele não está ali para lhe julgar, né? Como muitas pessoas acham. Vou contar minha vida para um psicólogo para ele sair falando de mim. Não é isso. Ele vai lhe escutar, ele vai lhe trazer todas as respostas para suas dúvidas? Também não, porque todo ser humano é muito complexo. Não tem uma fórmula mágica para a gente dar a resposta para cada um. Mas a gente tem como orientar as pessoas a seguirem um caminho que seja um pouco melhor do que ela está seguindo. Porque às vezes a gente se prende muito a um mito de que a gente não precisa do outro. A gente pode fazer tudo sozinho. Eu tenho 10 atividades hoje, eu vou tentar fazer tudo sozinho, meus trabalhos todos sozinhos. Mas às vezes você não precisa nem fazer com outra pessoa, mas só em chegar para alguém e, por exemplo, conversar um pouco com ela, distrair a sua cabeça, você já volta um pouco mais relaxado, já volta um pouco mais com gás. E é aquela questão, de novo, a família, ela pode ser seus amigos, pode ser mesmo a sua família de sangue. É aquela pessoa que você, misturando agora os dois assuntos, você vai escolher uma coisa e a pessoa vai estar do seu lado nessa escolha. Ela pode não apoiar a sua escolha, ela pode achar errado e não lhe apoiar nela. Mas ela está do lado para quando você errar naquela escolha, perceber que errou, ela vai estar ali do seu lado para você olhar para ela e falar, poxa, eu errei, mas está tudo bem. Então, realmente concluindo, essa questão das escolhas da gente na adolescência, é realmente esse o ponto. É você tomar uma decisão e mesmo se estiver errado, você não achar que tudo é culpa sua. Às vezes só não deu certo porque não tinha que dar. Tinha que dar certo para outra pessoa e não para você nesse momento. Exato, isso mesmo. Emanuel, você falou muito de diálogo, mas a gente já percebe um grande tabu, uma grande dificuldade para que isso aconteça em relação à tecnologia, né? As tecnologias, por um ponto, pode ajudar bastante, mas por outro pode dificultar. A gente sabe que dificulta. Então, o que é que a tecnologia tem a ver, Rafaela? Tem a ver sim, porque às vezes você está tão ali, tão ficcionado no celular, na tela de um computador. Às vezes hoje mesmo a gente vê que o modelo de família pai vai para um lado, mãe vai para o outro, filho vai para outro, todos na tecnologias. Mal, eu acho que poucas pessoas existem aí para perguntar, e aí, como foi seu dia? Deu tudo certo, como você esperava? Teve alguma chateação? Teve alguma felicidade? É muito difícil a gente ver isso hoje em dia. Então é algo que uma vez eu fui fazer, com a edição passada do NUCA, tivemos uma palestra sobre sexualidade na escola de Canema, e a gente, primeira vez, logo a gente perguntou logo, quantas pessoas aqui conversam sobre sexualidade com a família? Rapaz, acho que 2 pessoas levantaram a mão. Eu acho que ainda estou exagerando nessa quantidade, viu? E aí a gente perguntou, quantos de vocês conversam sobre isso com os seus amigos? Pelo amor de Deus, eu acho que teve gente que levantou até 2 mãos. Então a gente percebeu aí que o laço de fraternidade é muito pequeno. E às vezes a gente acha, aquela pessoa está comigo, aquela pessoa é meu amigo, aquela pessoa ali está comigo em todas as horas. Mas você tem que entender que, como você mesmo falou, uma hora, aquele colega de escola, vamos lá devagar, aquele colega de escola, será que ele vai estar em todas as escolas junto com você? Será que ele vai estar em todas as salas de aula, a mesma sala de aula, vai sentar do mesmo lado que o seu? Será que não vai chegar um momento em que vocês vão discordar de algo, vão se chatear um com o outro e vão decidir não ser amigos? Então você tem que tomar muito cuidado com as pessoas que você diz ser seus amigos, as pessoas que vocês se abrem. Às vezes você conversa com uma pessoa achando que ela é a melhor pessoa do mundo para dialogar, para lhe colocar no caminho certo, mas às vezes nem é. Às vezes você acha isso, mas às vezes a pessoa está ali, não faz isso, é muito chato isso, não combina com você. E aí a pessoa diz, será que realmente é chato? E aí a pessoa
cancela aquele sonho por ouvir aquela opinião daquela pessoa que a pessoa tanto estima, tanto adora, tanto tem um carinho ali pelaquela pessoa, e acaba dizendo, e agora, eu faço o quê? E acaba escutando as pessoas, vai uma cadeia. Vai escutando as outras pessoas, chega um momento que você não sabe mais em que momento você começou a se perder, em qual foi o momento que você parou de decidir coisas por si próprio, então fica ainda mais complicado. Então a gente tem que prestar muita atenção nessas tecnologias também, que às vezes a gente tem amigos virtuais que a gente considera mais do que os nossos próprios pais, nossos amigos ali que estão perto da gente, nossos avós, nossos tios, e às vezes ali é uma grande cilada. Então aí já entra aí o assunto da internet, cuidado com a internet. Às vezes você publica algo, tô triste, vou publicar algo para ver o que as pessoas me dizem. Aí as pessoas lhe incentivam a tomar um medicamento, a tomar tal coisa, a fazer tal coisa, que às vezes não faz bem para você. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nisso. A gente está falando aqui para um público diversificado, onde tem crianças, adolescentes, adultos, mas a gente tem que tomar cuidado a isso. A gente tem que saber separar, de novo, essa história. Saber separar o que você acha bom para você e o que as pessoas acham bom para você. É uma grande diferença. As pessoas... Se depender das pessoas, elas vão desenhar toda a sua história. Vai dizer o que você tem que vestir, o que você tem que fazer, em qual momento você deve falar, em qual momento você deve se calar, como você deve cortar o seu cabelo, quais as músicas que vocês devem ouvir e como você vai usar o seu tempo. Isso as pessoas vão fazer bem bonitinho. Se você fizer uma enquete no Instagram, as pessoas vão lhe responder, aí cabe a você. Vou seguir aquela enquete, aqueles resultados, ou eu vou decidir por mim próprio o que eu quero, o que eu quero decidir sobre o meu futuro. Então, vamos deixar aí esse alerta para todos vocês, adultos, crianças, idosos, que tomem cuidado com a internet. Procurem o real, saia do virtual. É muito importante a gente destacar isso. Agora, deixa eu só ver aqui a interação das pessoas nos comentários e quem está nos assistindo aqui, né, que é muito importante a gente estar. Lembrando que você, se quiser fazer alguma pergunta sobre o tema, falar algo, fique à vontade, que estamos aqui para responder as perguntas e comentar junto com vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui, o Evaldo Vasconcelos está com a gente. Olá, Evaldo. A Paola Oliver, a Giovana. Boa noite, Giovana. Tem um nome meio estranho aqui que eu não consigo entender. Vários nomes estranhos aqui, mas eu agradeço a todos que estão nos assistindo. A Beatriz está nos assistindo, a psicóloga. Isabel Cristina, também que é psicóloga, está aqui com a gente. A Letícia Albuquerque também. O Emanuel Lucas. Aí, seu xará, Emanuel. Francineide está nos assistindo. Raí Mota, nosso secretário de Educação. Olha que legal. O Gabriel também, o André, dizendo boa tarde, depois boa noite, aliás, boa noite. Andresa Santos, Evaldo colocou que é muito importante a temática apresentada hoje. É sim, viu, Evaldo? Muito obrigada. A Selma está aqui nos parabenizando, a Andréia está com a gente, a Natália, panificadora Adrian também está com a gente. André está nos parabenizando. Deixa eu ver mais, tem muita gente. Sofia, Amanda, Sandy, panificadora Adrian. Nossa, que lindo, os dois irmãos. Obrigada. Rubens, Luiz Guilherme está nos parabenizando. André também comentou aqui, deixa eu ver. Todos temos nossos desejos, sonhos a realizar. Diálogo é necessário sempre. Muito se ganha e se aprimora diante de uma conversa e exposição de ideias ao ouvir opiniões alheias. Sempre se tira algo de bom. É muito importante, realmente é isso. Às vezes uma conversa, às vezes você está ali tão perdido nas suas emoções, no que aconteceu com você, que às vezes uma pessoa para lhe ouvir, uma pessoa para lhe conversar com você, lhe dar conselhos, é muito importante, porque às vezes é aquela luzinha ali no fundo do túnel, para lhe clarear as mentes, para fazer tudo que você precisa realmente, ele dá ali aquele supetão ali. O André também complementou o comentário dele, colocou ao qual pode agregar, e tornar melhor ainda o que você tem em mente a planejar. Exatamente, foi isso que eu falei.
O Evaldo colocou, muito bom, Emanuel. Giovana está lhe parabenizando. Evaldo, um prazer em ouvir sua opinião a respeito do tema. Olha aí. André comentou novamente, parabéns pela fala e esclarecimento de muitas verdades que, embora achem ocultas, são verdadeiras e existentes. Verdade. Giovana botou, tá indo muito bem. Guilherme colocou uma ótima colocação. Tassiana está nos assistindo. Giovana, muito necessário. Olha aí, gente, eu acho que tá dando certo. As pessoas estão entendendo bem o recado. Wagner Souza, vou ter que sair agora, Rafa. Tá bom, Evaldo, muito obrigada pela sua participação, tá bom? E é isso aí, teve que sair, a gente é o jeito. Romário, boa noite, Romário. Rosângela, parabéns pelo conteúdo, muito obrigada. A Tailândia, verdade, a internet é muito boa, mas quando é mal usada pode ser muito prejudicial na vida das pessoas. Falou tudo. Tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim. Cabe você a diferenciar qual o lado que você está vivenciando, qual o lado que você está vendo. É aquela história do 9. Se você estiver na frente do 9, você vai ver o 9, mas se você estiver atrás, você vai ver o 6. Então depende do seu ponto de vista. Essa charge, assim, desde que eu vi, clareou muito a minha mente. Nunca, só porque você está vendo aquela realidade, não é porque as pessoas vão ter que concordar. As pessoas podem respeitar, têm o direito, a obrigação de respeitar o que você pensa. Mas em relação a falar, concordar com você, ela aí já não tem mais essa obrigação. A gente tem que entender isso. Então a internet é boa e ruim ao mesmo tempo. Cabe a gente já saber usar e entender qual o lado que você está vivenciando. Romário está perguntando se está tudo bem. Tudo bem sim, viu, Romário? Mike colocou, parabéns, mano, foi muito louco. Aí eu acho que o comentário é para você. Eu não conheço. Quase certeza. Pois é. Francineide está comentando, parabéns a vocês, é um tema muito bom para a população. Exato, é interessante realmente, porque cabe a todas as idades, né? Então é muito importante realmente não só. É um apoio, uma ajuda, porque, tipo, a gente sabe que até nossos próprios pais têm dificuldade em tentar interpretar as nossas próprias vivências. Porque muita gente acha que, tipo, moro na mesma casa que meu filho, sei tudo que ele faz, que ele pensa, tudo que ele fala. Mas não é você só ver aquela situação e estar perto que você reconhece tudo. E é um tema necessário, e eu gosto bastante de falar sobre, porque, assim, não tem uma fórmula mágica, como a gente já falou isso, não tem uma fórmula para você criar uma família perfeita, e não existe uma família perfeita. Um exemplo que a gente teve recentemente em um encontro, daquele comercial de margarina, né, da manteiga. Não tem aquela família bonitinha, perfeita assim todos os dias. Não. E é um tema que a gente adolescente às vezes acha que os nossos pais não estão tentando, mas por experiência própria, eles estão tentando do melhor jeito possível deles, porque não é a gente só julgar e dizer, eles não me entendem. A gente, assim, são raras as vezes que eu vejo o adolescente tentando entender a vida dos pais dele. Porque querendo ou não, a gente, por exemplo, eu só tenho 16 anos, a minha mãe já tá, não vamos falar idade, mas, enfim, e com certeza ela já viveu muito mais do que eu. Ela teve mais vivências do que eu. Então, às vezes, a gente considera um conselho de um pai, de um familiar, como sendo uma coisa negativa, mas às vezes nem é a intenção ser negativo. É só porque ele já teve muitas vivências, e a vivência dele foi, às vezes, negativa, e ele não quer que você viva aquela experiência novamente. Então, eu acredito que a família, assim, claro que tem as exceções, que tem famílias muito desestruturadas, mas a grande maioria vai tentar que o que aconteceu com eles não aconteça com você, com a gente mais novo, né? Por exemplo, os meus pais, se não me falha a memória, eles nunca terminaram o ensino médio deles. Eles pararam o estudo antes para trabalhar, para ajudar os pais deles. E eu já estou no segundo ano do ensino médio. Por quê? Porque eles me apoiaram, porque eles me ajudaram. E a gente vê isso. A família é um laço que a gente vai construindo, que a gente vai se apoiando para a gente viver da melhor maneira possível. A gente sabe que não tem uma vida perfeita, mas a gente pode chegar pertinho dela. A gente vai errar? Vai. A gente pode, nesse erro, ver o como é bom ter pessoas ao nosso redor. Também de vivência minha, assim,
eu vejo que eu admiro muito as famílias que eu conheço, as dos meus amigos, né? Algumas não, mas a maioria sim. A minha própria também eu admiro muito, e é esse admirar de pessoa que eu acho incrível, porque eu não conheço toda a história do meu pai ou toda a história da minha mãe, mas eu já admiro esse pouco que eu conheci deles, esse pouco espaço que a gente tem junto de tempo, né? Foram 16 anos, mas é um espaço pouco pelo que eles já viveram, obviamente, mas só em ver que a gente tem uma sociedade muito machista, mas assim, a maioria das mulheres são as que cozinham, porque tem uma sociedade muito machista. Mas, né, só em ver a mãe estar ali todo dia, eu acordo assim, 1 hora ou meia hora faltando assim para aula, ela já acorda trazendo café para não me atrasar. É um sentimento que na hora a gente não quer falar, mas é bom ter alguém que está cuidando da gente. É bom que quando você acorda e tem alguém para te dar um bom dia, tem alguém para olhar nos seus olhos e falar, tá tudo bem? E a gente sabe que a situação do Brasil é uma situação extremamente precária, até no quesito família, que, por exemplo, um filho assume a sua sexualidade e ele é expulso de casa. E, inclusive, nesse tema, é muito importante a pauta de quando os filhos, eles deixam de ser eles mesmos para agradar os pais, né? A gente vem falando disso a live inteira já. E quando você reprime muita coisa, cara, é extremamente difícil você se encontrar novamente. Não é impossível, mas é difícil. É mesmo. E é muito aquela questão da família influenciar muito na gente, porque se você tem uma família que te apoia, você vai longe, mas muito longe, com o apoio que eles vão te dar. Mas se você tem uma família que só te critica, só fala que você não está estudando mais, fulano já terminou a faculdade dele, já está ficando mais, já está ganhando seu dinheiro, já está na sua casa, e você fica pensando, mas eu não sou fulano, eu não quero ser como ele, eu quero ser eu. Né? E às vezes é aquela mesma questão. Não é criticando as pessoas mais velhas, porque eles, obviamente, não têm a obrigação de entender a gente, mas têm a obrigação de respeitar. Porque a gente também vê muito, né, uma questão de tipo, é meu filho, ele tem que me respeitar. Mas quantas vezes você já respeitou ele? Você respeita o espaço dele? Você respeita a opinião dele? Porque é nessas pequenas atitudes, de novo, por experiência, é nessas pequenas atitudes que a gente tira o máximo nessa tanto positivamente como negativamente. A gente sabe que todo mundo tem uma vida diferente de outras pessoas e é isso que nos faz seres humanos tão complexos. E uma família é um grupo de pessoas juntas, diferentes. E óbvio que vai ter discordância, óbvio que vai ter um querer bater de frente com o outro porque a sua opinião não vale, não é válida para ele. Só que é aquela questão. Cada um externa aquilo que tem no seu interior. Então, se você teve uma família que te educou, uma família que sempre tratou no diálogo, você vai conseguir resolver seus problemas de uma maneira que não seja tão agressiva. E, inclusive, tem um livro muito abordante, que é o Uma Infância Roubada. Ele mostra muito que o Mark Johnson, que é o protagonista, ele tem uma família extremamente conturbada, do pai dele bater na mãe, tem uma família agressiva, e reflete nele, porque quando ele vai resolver um problema com um colega de escola, ele vai logo para agressividade. Ele já vai para lutar com o amigo dele. Então a gente é aquela questão, a gente sempre vai refletir no exterior aquilo que a gente tem no nosso interno. Então, é muito importante, novamente, aquela pauta sobre você saber quem você é e saber que não tem como alguém falar que, por exemplo, para você o melhor seria fazer, por exemplo, vender seu próprio negócio. Abrir seu próprio negócio, vender seu próprio produto. Às vezes você nem quer aquilo e a pessoa só fala por um julgar dela. E não tem como você, por exemplo, não tem como eu chegar para um colega meu e falar, olha, eu fiz tal coisa e funcionou. Tenta, porque com certeza vai dar certo para o seu perfil. Eu não sei da vivência dele. Eu não sei como a família dele é por um inteiro. Não sei se ele teve a oportunidade de já fazer aquilo, né? Então, julgar uma vivência é muito fácil. Você olhar para alguém e falar, por que ele não fez isso? É muito fácil. Mas quando você vive aquela situação, você fica, poxa, agora eu entendo porque é difícil escolher aquilo. Então, é toda uma questão do saber lidar consigo mesmo para saber e entender os outros. Você não é nem obrigado a entender eles, mas é obrigado, não obrigado, mas você tem um dever consigo mesmo, de entender que, poxa, talvez ele não tenha tido oportunidades que eu tive, e tá tudo bem.
é aquela questão de ter realmente paciência em não ensinar, porque ensinar já é um termo que eu não gosto muito de usar, mas é você ter paciência para aprender e conversar com aquela pessoa junto, porque ninguém sabe de tudo, ninguém vai te dar a melhor possibilidade possível, sempre a vida sempre vai ser assim, você vai ou acertar ou você vai errar. E quando você erra, você não precisa necessariamente ter perdido todas as chances. Você pode transformar aquilo, poxa, eu errei porque eu fiz isso, então eu posso tentar mudar, né? E principalmente na nossa juventude, que com certeza foi diferente da juventude dos nossos pais, com certeza foi extremamente diferente da juventude dos nossos avós, a gente tem um mundo à nossa frente extremamente variado de possibilidades. A gente pode ver, por exemplo, na história, que as profissões que existiam no tempo dos nossos avós, algumas já não existem hoje. E algumas que existem hoje não existiam antes. Então, é um mundo que muda muito rápido, que as coisas são muito líquidas, porque acabam passando rápido demais. E quando você encontra o seu lugar no mundo, né, como as pessoas gostam muito de falar, você encontrar o seu lugar no mundo, o seu propósito. Às vezes você nem encontra, às vezes você fica numa noia de, qual é o meu propósito de vida? Mas quando você para pensar e você reconhece quem você é, e você reconhece que, independente das opiniões alheias, independente se você vai errar, se você vai acertar, você sabe que vai ficar de bem consigo mesmo. E isso, para mim, é o ponto-chave. É você não ter nenhuma barreira social, nenhuma barreira familiar que te impeça de ser você mesmo. Esse é o ponto máximo da juventude. Esse bicho de 7 cabeças só existe porque tem barreiras dificultando a gente ser nós mesmos. Se fosse mais fácil para a gente se expressar, para a gente falar, não teria tanta dificuldade de entender a gente. A gente é um ser humano igual a nossa família é, igual os mais velhos são. A gente já sentiu emoções iguais na nossa vida. A gente passou por situações iguais? Talvez não. Mas a gente já sentiu as mesmas emoções. Eu já senti raiva, você já sentiu raiva, inúmeras pessoas já sentiram raiva. E você não pode julgar, por exemplo, fulano ficou com raiva e ele quebrou um carro, ele quebrou o brinquedo, ele quebrou o celular. Eu não faria isso. Tá, você não faria, mas é a vivência daquela pessoa. É, novamente aquele olhar. Você não precisa olhar com julgamento para uma pessoa. Você pode olhar com, sabe, não precisa ir já com 10 pedras na mão para atirar na pessoa. Você pode olhar com mais carinho, porque não custa nada. Não mata ninguém você ter um pouco de empatia pelo próximo. Afinal, ele é só um ser humano igual você. O que te faz melhor ou maior que ele? Vocês dois são seres humanos. Vocês dois têm um início, o meio da caminhada de vocês, o fim. E é muito desconfortante você ver, principalmente numa família, uma hierarquia de a opinião do avô vale mais do que a do neto só porque ele é mais velho. Sim. Ele tem mais sabedoria? Provavelmente. Já viveu mais coisas? Sim. Mas não quer dizer que a minha opinião é inválida porque ele pensa outra coisa. É um olhar que a gente tem que sair do nosso troninho do ego e começar a se tratar como pessoas comuns que têm suas opiniões, têm seus direitos e têm o seu lugar, o seu propósito na sua vida. E é novamente aquela pauta. Não adianta olhar com julgamento ou tentar julgar uma vivência da qual você não faz parte. É muito importante, inclusive, uma frase que eu vi em uma aula de filosofia, você não pode dizer o que outro ser é em si, porque você em si não é esse outro ser. Então não tem como você dizer o que uma pessoa é no mais profundo dela, porque você não é ela. Então, essa é assim, para concluir esse meu pensamento, esse é o ponto-chave da situação. Não tem como você julgar uma vivência da qual você não faz parte, da qual você não é o protagonista daquela vivência. Exatamente. Emanuel, você falou muito do modelo familiar, né? E às vezes as pessoas dizem, aquela pessoa não tem as mesmas condições que a outra, então ela não tem as mesmas oportunidades. Certo? Que às vezes a gente pode entender que as maneiras podem ser iguais, diferentes, o modo de pensar também ser diferente, mas a gente tem que entender que todos vai ter aquela oportunidade, todos vai ter sim aquela chance de ser o que quer, de fazer o que deseja. Basta você tentar, não desistir, né? Porque, tipo, a estruturação da família conta, às vezes pode contar, mas às vezes não.
Às vezes você diz, só vai pra frente quem tem um pai e uma mãe dentro de casa. Será mesmo? Será que as pessoas que têm um pai e uma mãe dentro de casa recebem o apoio suficiente que aquela pessoa que só tem um pai ou uma mãe dentro de casa recebe? Às vezes a gente não pode se ligar, às vezes a gente diz, é criado pelos avós, ou pelo tio, ou por outra pessoa, é adotado, não vai ter aquela mesma chance de seguir um rumo certo nos estudos, de ter um emprego que preste, qualquer hora aí vai deslizar no meio do mundo, vai fazer o que não presta. A gente tem que entender que não. Eu mesmo falo agora por mim mesmo, né? Eu que já passei, pode dizer, pela a fase da adolescência, agora eu me encontro aí na fase do jovem, né? Já encaminhando para do adulto, mas eu mesmo posso falar. Eu fui criada com mulheres guerreiras, primeiramente com minha avó, depois com a minha mãe, e eu não me arrependo, porque elas foram as pessoas suficientes, eu já percebo que o modelo familiar não conta. Por quê? Porque minha mãe, minha avó, minhas tias, as pessoas que estavam ao meu redor, ali me incentivaram a ser o que eu sou hoje, entendeu? Então, o que a gente tira? Você tirar, por exemplo, as pessoas que você quer admirar ou não, como você mesmo falou. Eu mesma admiro muito a minha mãe e ela serve muito de exemplo para mim pelo fato de ela já vivenciou mais fatos do que eu. Ela já é bem mais vivida do que eu. Mas graças a ela, eu sei o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Por quê? Porque ela já andou por alguns caminhos, já fez umas coisas que eu só faço se eu quiser, entendeu? Então é algo que ela já serve de modelo para mim. Então a gente tem que entender isso. Quem você quer que seja sua inspiração? Quem você quer ser? Você quer ser igual ou você quer fazer diferente? Ou você quer ali fazer quase a mesma coisa? Então a gente tem que entender isso. O modelo da família às vezes não conta. A estruturação que tem ali não é o essencial para você ser o que você é. Basta você saber o que você quer. Basta saber o que você quer ser e o que você quer pensar, o que você quer fazer. As pessoas que estão ali ao seu redor vão lhe ajudar a tomar decisões? Sim, mas cabe a você decidir. Ela está decidindo por mim ou está me ajudando a decidir? Entendeu? E assim, é muito importante ter esse apoio de uma pessoa. Eu mesmo, graças a Deus, eu tenho um apoio demais da minha mãe. Ela sempre sabe ali, é a pessoa que me conhece mais do que eu mesmo. Ela sabe quando estou triste, ela sabe quando estou chateada, quando algo me aconteceu. Então é muito importante você buscar um elo com aquela pessoa. Qual é a pessoa que lhe incentiva? Qual é a pessoa que serve de exemplo para você? Eu sou minha mãe. Minha mãe é a mulher que estima ali uma inspiração em mim que é incrível. Ela já me entende, eu entendo ela, então é um elo ali de dupla mão. A gente vai agindo aí e as duas vão se conectando nisso. Então é isso, não vá pensar, meu pai não mora comigo, minha mãe não mora comigo, eu sou criada com meus avós, então o que eu fizer tá bom, onde eu estudar tá bom. Então não é isso, você tem que querer por você próprio, onde eu quero chegar, onde eu desejo chegar. Né? Recentemente, como você falou, agora me faltou a memória, mas você falou muito da parte do se basear nas outras pessoas para você não se perder, você achar o que será o que eu estou fazendo? É o que a pessoa está mandando fazer ou é o que eu quero realmente fazer? Entendeu? Então é algo que você realmente falou nisso. Rosângela comentou aqui que é bacana ver jovens discutindo sobre um tema tão importante. As escolhas que fazemos terão consequências positivas ou negativas. Exatamente, realmente é isso que a gente tem que abordar. Fazer uma coisa a gente vai fazer, e a gente não tem que ter medo de fazer. A gente tem que saber que ou vai dar certo ou vai dar errado. Como você falou no começo, o não você já tem. O seu trabalho é correr atrás do sim. E se não receber o sim, vá receber o não mesmo, vá recebendo até você receber o seu sim, que uma hora este sim sai. Deixa eu ver só outros comentários aqui. André também comentou aqui novamente, nossos pais tiveram e têm uma vida de batalhas, passaram por muitas dificuldades, porém, à sua maneira, criaram e criam aos seus filhos da melhor maneira possível, mediante suas condições. Exatamente. Às vezes a gente vê, não tem estudo, não trabalha como médico, não trabalha como advogado, mas ali, se você sentar,
Eu mesmo tiro isso. Só esperar a moto passar. Pronto. Eu mesmo tiro isso. Às vezes você pegar uma pessoa que tem mais experiência do que você, se sentar do lado e conversar, pronto, não precisa escola melhor. Ali você vai aprender muitas coisas. Vai aprender maneiras de se relacionar com as pessoas, maneiras de se entender com outras pessoas. Então é muito importante. Você tem que entender que pessoas sempre têm o que lhe ensinar, o que lhe ofertar de aprendizado. Às vezes o que ela está falando pode não ser como incentivo, mas às vezes ela falando, você vai dizer, outra moto. Às vezes o que ele diz, você mesmo sabendo que não é certo, que não é aquela coisa que você quer, mas você sabe que você tem que fazer o contrário que aquela pessoa está dizendo. Então, sim, pessoas mais experientes, principalmente nossos pais, têm muito que lhe ensinar e você não jamais deve julgar eles, a maneira que lhe criam, a maneira que lhe educam. Você tem que entender que a criação que eles receberam foi diferente da que você está recebendo e a vivência deles foram diferentes das suas. Hoje você tem coisas que eles não tiveram e eles tiveram coisas que você jamais teve ou vai ter. Isso em relação a esse assunto. Tem alguns outros comentários de outras pessoas que estão nos assistindo. Deixa eu só ver aqui. Opa, tem muitos comentários, hein? Deixa eu ver. Eu voltei um pouquinho a mais. Priscila está com a gente. A Sheila também. A Vitória está aqui com a gente. Pedro Henrique, palestrante, também está aqui nos acompanhando. O Caio. Pedro Henrique. Olá, fico muito feliz em ver adolescentes tão engajados. Muito obrigada, Pedro. Muito bem, é preciso esse diálogo. Exatamente, Pedro Henrique. O Pedro Henrique, gente, é uma pessoa assim, exemplo de protagonista, realmente. É uma pessoa que me inspira muito, né? E realmente fico muito lisonjeada em ter ele aqui nessa live participando com a gente. A Rayane também. Pedro Henrique votou sim, esta via de mão dupla. Exato. Foi bem na hora que eu falei aí do família com o filho. Emanuel, belas reflexões. Olha aí, Emanuel. Parabéns, Pedro Henrique. Cristina, sempre linda. Obrigada, Pedro. Rosalba Muniz está aqui com a gente também. Júnior Freitas. A minha mãe também acabou de entrar para acompanhar a gente. A Jaiane está nos parabenizando. Ricardo também está aqui com a gente. A Stephanie, a Luciana Nascimento. A Leiane está nos parabenizando. Ana Célia Souza, Taislândia. A Ana Célia, a Maria Vitória está nos parabenizando. Muito bom a gente receber esse retorno, né? E é isso, Manuel, você tem algo mais a dizer sobre isso, a esse tema? Alguma reflexão final que fique aí para quem está nos assistindo? Eu acho que a gente conseguiu abordar bem esse tema, né? Os comentários estão reflexo disso. Realmente foi muito importante ter falado sobre esse tema, principalmente em época de pandemia, em que a gente está muito mais próximo da nossa família. E sobre o mesmo que você falou, né? Não deixar a gente ser levado pela opinião dos outros, a base da estrutura familiar, porque a gente sabe que tem família de todos os modos. Tem a família adotiva, tem a família que a gente escolhe que são os nossos amigos, tem família formada só por uma mãe, só por um pai, por dois pais, por duas mães. E é importante sempre saber, você não pode julgar a família de alguém porque, fulano só tem uma mãe, eles passam, por exemplo, necessidade. Não sabe disso, né? E é sempre lembrar de ter empatia com o próximo, porque a vivência de cada um é aquela questão, mimimi só é a dor que você não sente, é a dor que não dói em você, né? E ter esse tema abordado é muito importante para os próprios jovens, para os próprios pais, né, que estão assistindo ou que vão assistir depois, porque você começa a entender que não, por exemplo, tem muitos pais que pensam logo assim, quando o filho vai mal numa prova, já pensa assim, nossa, onde foi que eu errei, né? Eu sempre dei o melhor caderno para ele, sempre dei a melhor escola para ele, sempre paguei a passar dessa melhor escola, sempre paguei tudo que ele queria, por que ele não tirou a melhor nota?
às vezes você só não deu a sua presença para ele. Só faltou isso. Só faltou um diálogo. E novamente a mesma tecla. O diálogo é a base de uma família. Não existe um diálogo, o ambiente fica cheio de barreiras, fica constrangedor até para os dois lados. Então é sempre importante lembrar que uma família bem estruturada, uma família que te apoia, uma família que tem... Quando eu digo uma família estruturada, não de, tem todos os membros dela. Não, uma família que te respeita. Essa é a base da estrutura de uma família. Quando você tem essa família que te ajuda, você vai vendo que você não está sozinho nesse mundo e que todos os seus problemas, você pode contar com alguém. É muito, muito presente esse diálogo, principalmente em jogos, que eu gosto muito de jogar. E esse diálogo no jogo é muito, tipo, você é um jogador muito bem sozinho, mas nem todas as situações você vai resolver sozinho. Você precisa de um grupo, de uma equipe. E é isso que nos faz, nós seres humanos, seres tão, ao mesmo tempo, complexo e ao mesmo tempo tão fácil de realizar. Porque um grupo de pessoas unidas, uma família unida, um país, uma nação unida, eles conseguem resolver os seus problemas de uma maneira mais fácil. Porque eles têm mais dinheiro? Não, porque eles sabem dialogar. Dinheiro facilita? Facilita. Mas se você tiver um diálogo bom, é aquela questão. O seu externo começa a melhorar porque o seu interior está bem, está pleno consigo mesmo. Você sabe que no fim do seu dia cansativo do trabalho, o seu filho vai te receber. Saber disso já é um motivo para você continuar na sua jornada. Você passar o dia estudando, chegar em casa e saber que vai ter alguém que preparou a sua janta, que preparou o seu almoço. Isso é extremamente necessário para a gente, porque seres humanos nunca foram feitos para serem sozinhos. Eles sempre foram feitos para viver em grupo. E quando um grupo se alia, se tem um diálogo, se tem uma empatia pelas dores dos outros, fica tudo muito mais leve. É aquela questão, a vida nunca vai ficar mais fácil, a minha vida vai virar um conto de fadas. Não, você só aprendeu a lidar melhor com ela. Quando acontece uma decepção, você sabe encarar ela como aprendizado e não como uma barreira que nunca mais vai ser quebrada. Então, ressaltar só isso. A gente saber que as nossas escolhas são nossas e não dos outros, seja eles quem forem. Eles podem te ajudar a escolher, óbvio, podem dar a opinião deles para te ajudar, mas é aquela questão, você tem que ter um filtro de informações. Nem tudo que falam de você é verdade e nem tudo que falam é para te prejudicar. Às vezes tem pessoas boas que querem te alertar, querem te ajudar. Também tem pessoas mal intencionadas, mas essas pessoas você finge que não escuta. Você tampa os seus ouvidinhos, vai embora, vive sua vida. É mais isso que eu queria falar mesmo para completar e fechar esse diálogo que foi bastante importante até mesmo para mim e eu tenho certeza que também para várias pessoas que estiverem assistindo. Sim, Emanuel. Antes de encerrar, você enquanto falava, me veio na mente aquele ditado do todo mundo, né? Às vezes os pais dizem, às vezes os filhos chegam nos pais e dizem, eu quero ir para tal festa, quero fazer tal coisa, porque todo mundo vai. Aí o pai vai e responde, ou a mãe, você não é todo mundo. Aí depois, na hora de cobrar, o pai chega, todo mundo passou na faculdade, por que você não passou? Aí você vai e diz, eu não sou todo mundo. Então, a gente tem que entender que, na hora de apoiar, a gente tem que saber apoiar, a gente tem que saber ali estar com aquela pessoa, e na hora de cobrar também. Então, se você quer cobrar, você tem que apoiar. Como você vai cobrar algo de uma pessoa se você não apoiou quando ela disse que queria aquela outra coisa? Então, você não pode estar sempre ali depositando nos jovens o que eles devem fazer, o que eles devem pensar, o que eles devem refletir sobre a vida. Então, não é isso. Você deve sim estar ali ensinando. Eu mesmo fui e sou muito ensinada, mas você deve sempre ter aquele apoio de tudo, né? Às vezes as pessoas postam muito, você tem que entender que é você sozinho no mundo, você vai ter que ir e pronto, é só você, não tem ninguém por você. Mas eu vejo que sim, você é sozinho, mas na hora de tomar decisões, na hora de você trilhar o caminho, não vai ter outra pessoa. Às vezes você não pode só se sentar e dizer, vai ali naquela prova da faculdade, vê se você passa, se você passar eu vou. Você não pode fazer isso. Isso eu entendo que você é sozinho, só você e Deus. Isso eu entendo. Mas naquele momento que você está desnorteado, que você tem muitas informações,
que você precisa pensar e decidir algo, você tem sim que receber aquela incentivação, aquele apoio, né? Então é muito importante a gente pensar isso. Vocês pais que estão nos assistindo, não pense somente em cobrar dos seus filhos. E não pense só em dizer o que, que eles têm que fazer, o que, que eles têm que dar o retorno para vocês. E não vamos com chantagem emocional. Tu tem que fazer isso porque eu desejo que tu faça isso, porque eu passei 9 meses contigo na barriga, porque eu te sustento, porque não sei o quê. A gente escuta muito isso. Eu, graças a Deus, não escuto. Eu tenho esse apoio dentro de casa, da minha mãe estar me auxiliando, de estar me ouvindo, mas eu sei que tem outras pessoas que escutam. Eu tenho amigos que passam por isso. Então, vocês pais, coloquem na cabecinha de vocês, por mais que seja difícil aceitar, mas entenda, você já pensou por você próprio. Já chegou o momento de você decidir o que você queria fazer, o que você queria realizar. Agora está na hora de um outro ser humano refazer isso. E cabe a você não de dizer, não de ditar regras, cabe a você incentivar e dizer o que vai acontecer e o que não pode acontecer. Aí sim você pode estar ali intrometendo, falando algumas coisas, mas jamais você tem que dizer, filho, faça isso. Você tem que dizer, filho, você tem certeza que quer fazer isso? Se sim, conte comigo, vamos juntos. Se não der certo, a gente volta do começo e se der certo, a gente vibra junto, torce junto para outras coisas darem certo. Então vocês, pais, façam isso. E um conselho que eu dou para os jovens, para os adolescentes, calma, relaxa que essa fase vai passar. Você pode pensar, meu Deus, o mundo está acabando, em plena pandemia, estou perdendo a minha adolescência. Então não é assim, calma, relaxa. Tudo que você tem que fazer é respirar, entender o que você está sentindo. Depois que você souber o que você está sentindo, aí você começa aí a tentar trabalhar sobre aquilo. Mas não vamos tentar abraçar o mundo com as pernas, não vamos tentar resolver todos os problemas de uma vez. Eu tenho esse probleminha, estou tentando resolver ele, por isso, não vamos calma. Uma vez eu ouvi uma frase que, para que fazer tudo hoje se você tem um amanhã? E se você não tem um amanhã, para que sobrecarregar hoje? Então, isso foi uma frase assim que eu ouvi que deu certo, entendeu? Para que você quer sobrecarregar o seu hoje se talvez o amanhã não exista? Ou para que você quer estar fazendo tudo hoje se você tem um amanhã? É isso, entendeu? Você tem que entender isso, jovem. Não critiquem seus pais. Tentem manter um diálogo com eles, dizer o que você deseja, o que você quer, quais as suas escolhas, o que é que você vê em relação àquilo, o que é que você acha sobre aquele determinado assunto. Converse com eles, pergunte para os seus pais como foi o seu dia, para eles sim entender, meu filho perguntou isso, por que eu não posso perguntar também? E aí vai manter aquele diálogo, vai quebrar aquele gelo que existe entre as famílias e a gente vai ter um mundo, ou então uma parte aí saudável, um mundo que a gente consiga pensar por si próprio e tenham pensamentos diferentes e tudo mais. Então é isso meu conselho, tá? Para finalizar aqui, Emanuel, quero agradecer muito pela sua participação. Foi muito importante, assim para você como para mim, né? Aí foi uma oportunidade que nós também, como os irmãos, podemos ter para nós mesmos, discutir um pouco, saber aí em relação a algumas coisas, né? Foi muito importante este momento. Eu acho que foi um primeiro contato da gente como irmãos em relação a este assunto, porque querendo ou não, a gente falou muito do pai, da mãe, mas às vezes a gente tem um irmão mais velho, um irmão mais novo, que a gente pode estar contando também. É aquela história, cabe a você escolher quem você quer como inspiração, quem você quer ouvir, quem você quer tirar como exemplo. Então é isso, o meu recado fica aqui para você pensar, refletir um pouco mais, respirar, você que é jovem, você que é adulto, você que é idoso, reflitam, vamos pensar, vamos parar de querer resolver tudo na mesma hora. Às vezes tudo se resolve se você se sentar e começar a pensar. Às vezes você, naquela agitação do dia a dia, não consegue resolver muita coisa. Você tem que parar, respirar, relaxar, tá bom? Essas são as minhas dicas. Eu agradeço mais uma vez por você, Emanuel, ter aceitado esse convite. Fico muito feliz. Lembrando que a gente não está aqui somente num vínculo de mobilizador e de adolescente participante do NUCA. A gente também tem aí um vínculo de irmãos, que é muito importante, tá? E é isso. Se inspirem, se indiquem e, claro, como eu já falei no começo da live,
Seja autor e autoridade da sua própria história. E aquele quadro branco que o Emanuel falou que é lhe dado na infância, pintem de todas as cores mesmo, quando você for criança. Quando você for adolescente, você vai ter tempo, vai ter espaço para organizar todas as cores e decidir quais são as cores que você gosta, desculpa, e que você não gosta. Então, vamos relaxar, vamos viver um dia por vez. Tem aquele, mentes positivas demais. Não. Você vai ter problema? Vai. Você vai chorar? Vai. O negócio é você entender que tudo é uma fase, tudo passa. Depois de uma tempestade, não vai estar chovendo todo o tempo e não vai abrir o sol todo o tempo. Imagina, 365 dias no ano, ou só chovendo, ou só fazendo sol. Não tem como, não tem como alguns seres vivos sobreviver sobre isso. Então a gente tem que pensar, quando vem a tempestade, logo após vem o sol. Quando vem o sol, logo após vem a tempestade. Então reflitam, respirem que vai dar tudo certo. Para terminar, eu vou ler só os outros comentários que apareceram aqui, tá bom? Pra gente já se despedir, e é isso. André colocou mais um comentário. Podemos ter algumas ou muitas pessoas como exemplo, porém as escolhas nos cabe e devemos tomar de acordo com o que for melhor e nos faça bem em meio à sociedade. União e prosperidade sempre. Exato, isso é verdade, viu? Concordo muito aí com o André. André colocou, parabéns para vocês dois. Se expressaram muito bem, falaram e abordaram sobre muitas verdades que realmente fazem parte de nosso cotidiano. Quanto mais diálogo, melhor em todas as situações. Exatamente. O diálogo é a chave aí de muitas coisas. Francineide colocou, mais uma vez, tiro o chapéu para vocês, pois são dois jovens e irmãos que sabem o que querem. Muito obrigada. Cléo Araújo está nos assistindo, Genoveva Menezes também, aí nossa avó, Manuel. Guilherme colocou, arrasaram, abordaram um tema de um método muito bom. Olha aí, coisa boa. Muito bom ter essa devolutiva. O Mike colocaram, mandaram muito. Linguagem de jovens, é isso mesmo. A Giovana colocou, muito boa a palestra, abordaram temas muito importantes. Parabéns. Obrigada, Giovana. Tamires entrou, Fernando Rodrigues entrou também, Max Tecnologia entrou. Ana Célia Souza, mais uma vez, nos parabeniza. Tainá Damasceno entrou e Jiraya também entrou. Então, gente, aqui fica a minha gratidão por todas as devolutivas que vocês tiveram. Já deixo o convite aberto para você que está nos assistindo, que próxima semana não, que é Semana Santa. Daqui a 15 dias a gente vai se encontrar novamente com um tema muito importante sobre depressão. Tá? E aí entra também sobre a saúde mental. Digo para vocês que estamos num momento difícil, precisamos respirar, precisamos entender que a melhor solução agora é você se prevenir aos outros, usando máscara, se mantendo distante um dos outros e, claro, colocando um pouco a ignorância de lado, se colocando no lugar do outro. E é isso que é a chave dessa pandemia e eu acho que tem muitas pessoas que ainda faltam entender. Você precisa parar. O mundo, como o Emanuel mesmo falou, a gente relatou nessa live, o mundo não gira ao seu redor. Assim como nem tudo vai ser sua culpa, nem tudo vai ter que acontecer através de você, do jeito que você quer que aconteça. Então, respirem, fiquem calmos, que isso vai passar. É só uma fasezinha que está durando um pouco mais do que a gente desejava. Para vocês adolescentes que estão tendo aí muitos momentos de desperdício devido a essa pandemia. Eu mesmo falo porque eu fui muito prejudicada. E também não fui tanto, porque terminei meu ensino médio, não pude fazer aquela tão sonhada comemoração, né? Infelizmente. Terminei meu ensino médio de uma maneira que eu não queria, sem estar com os meus amigos próximos, sem estar vendo os meus professores, tive que ter ali naquela telinha do celular. Então, não é tão fácil assim. O segredo é sorriso no rosto, às vezes que tiver que chorar, chore, às vezes que tiver que dizer algo, diga, aproveite hoje e não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Fico com a minha gratidão, Emanuel, muito obrigada mais uma vez por você ter participado desse momento. Já deixo o convite aberto para umas próximas lives, caso você queira e tenha disponibilidade, tá bom? E conte comigo e vamos aí, né? Vamos viver aí o que temos para viver. Sim. Muito obrigada, viu, Emanuel? Tchauzinho. Obrigado. E até a próxima. Até.